Olá, meus amores! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse vídeo. E eu vou falar aqui da situação negativa, do problema, né? Como a gente tende a ver uma situação negativa, um problema, uma doença, como uma coisa ruim, como uma coisa negativa, mas, como eu sempre falo, a situação em si, a doença em si, ela não é nem negativa nem positiva. Depende da reação que a gente vai ter, depende de como a gente vai conduzir essa situação. E assim, a situação negativa, ela pode ser tanto uma libertação, ela pode representar uma cura, ou ela pode afundar a gente mais ainda. O que vai determinar se vai curar, se vai ser uma cura, né? Mesmo que seja uma doença, qualquer coisa. O que vai determinar se é uma cura, uma libertação ou um afundamento ainda mais negativo é o que a gente vai fazer com isso. Da maneira normal, como a gente vê as coisas, a partir do momento que a gente tem uma doença, tem um problema, a gente tenta resolver da maneira física, do jeito normal que a gente conhece, né? Mas a gente só faz isso porque a gente não tem o conhecimento de como essa realidade, de como essa doença passou a existir. Porque se a gente tivesse esse conhecimento, a gente não ia agir do jeito que a gente age. Porque agir do jeito normal que a gente age é reforçar o problema. Além da gente não resolver, a gente reforça. Ou então a gente tem uma pseudo-resolução, né? A gente às vezes tira o sintoma daquilo, mas o problema continua. E para ter esse conhecimento, que seria a formação da realidade, nos proporciona isso, né? A gente entender o que eu preciso fazer para resolver de fato esse problema. E aí, como eu já venho falando por aqui, o mundo inteiro, tudo que existe no mundo é vibração. A gente é pura vibração, né? E todo esse aspecto físico, apesar de o corpo ser físico, as coisas que a gente observa no mundo serem físicas, quando a gente vai estudar o que acontece dentro, né, no micromundo, no mundo dos átomos, a gente vê que não existe nada sólido que forme a realidade física. Tudo se origina de ondas vibracionais, de energia. Então, independente da realidade física do problema da doença, a gente já sabe, embora possam nos dizer que a causa é isso, que a causa seja física, a gente já sabe que a causa, lá no, em última instância, é vibracional, né? Se tudo é formado por vibração, o que está formando o problema, a doença, é uma vibração. Concorda comigo? E isso é físico. Então, quando a gente entende isso, a gente, isso já muda tudo, a maneira como eu vou solucionar o meu problema. Por quê? Se eu tenho vibrações que deram vida, que formaram a doença, por exemplo, e estão sustentando essa doença. Imagina que eu tenho vibração aqui e a doença está aqui. Essa doença, ela recebeu tanta energia vibracional, tanta onda vibracional relativa a essa doença, que ela se manifestou, ela criou uma estabilidade. E aí, a partir desse momento que ela cria essa estabilidade, eu começo a resolver ela aqui no mundo físico. Só que aqui eu só tô tapando buraco, só tô enxugando gelo, porque se eu não tiro a vibração que está causando essa doença ou o problema, eu vou passar a vida inteira tentando resolver. E a vibração vai continuar manifestando. Mesmo que eu tire fora a doença, que seja um problema, mesmo que eu corte vínculo aí com pessoas que, enfim, que me fazem mal, que me ofendem, que me exploram, qualquer coisa, pessoa,
Enfim, seja o que for, pessoa que te rouba, né? Mesmo que você corte, se você não cuidar da vibração que manifestou essa situação, não vai resolver, né? Vai cortar aqui, mas logo ali vai acontecer de novo. Porque toda a realidade física é formada por vibração. Então, se eu tô com uma doença e, e aí deixa eu até mostrar para vocês uma coisa. Essa vibração que causa a doença, a gente tem muitas informações negativas dentro da gente, tá? E essas informações negativas, elas podem estar em muitos lugares, muitos lugares. Elas podem ser de cunho emocional, elas podem ser de cunho energético, mental, pode ser influência de ambiente externo, né? Pode ser da minha criação, pode ser alguma informação negativa que eu recebi enquanto eu estava no útero da minha mãe, pode ser padrão ancestral, pode ser muitas coisas. E depois que tem em uma coisa dessas, ela vai contaminando, passando para as outras áreas. Então, se eu fico só resolvendo na esfera física, as vibrações que estão nesses lugares todos, elas continuam. E ainda eu vou colocar mais vibração negativa em cima dessa situação. Por exemplo, eu vou ter dor. Cada vez que eu sentir dor, eu vou estar reforçando o problema, eu vou sentir preocupação. De repente, eu vou começar a tomar um remédio, se é para doença, né? Então, essas atitudes de resolver o problema no mundo físico, elas na verdade reforçam o problema. E se por acaso eu resolver no físico, por exemplo, tava com uma dor não sei aonde, tomei o remédio, passou. Tô conseguindo fazer as coisas, ou enfim, seja o que for. O remédio, ele age de uma outra maneira, né? Ele tem inibidores aí da sensação de dor, enfim. Então, ele até vai diminuir, pode até parecer que está resolvendo, mas se a vibração continua e eu ainda estou reforçando através dos meus sentimentos, das minhas atitudes em relação no mundo físico, eu tô me afundando mais ainda, porque eu não tô tirando a vibração que causou a doença e eu ainda tô reforçando o problema. E é isso que acontece. E é por isso que a gente tem aí muitas doenças que nos acompanham para a vida inteira e só vão piorando, né? É exatamente por causa disso. Mas ao contrário, aí deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem o corpo físico, temos aí a parte afetada se for uma doença no físico, né? Ou então a parte afetada também, por exemplo, se eu tô com um problema no trabalho, com um problema com o chefe, com um colega de trabalho, a parte afetada é a parte física afetada. O DNA, que é uma coisa física também, conexões neurais, que também são estruturas físicas do nosso cérebro. A gente tem nosso corpo energético, o emocional, o mental, o espiritual, né? Temos influências externas de pessoas e ambientes. Tem os nossos registros akáshicos, que é onde está todas as informações da nossa jornada aí de alma. Temos memórias, registros, informações, o inconsciente, né, que é muito poderoso. A gente tem toda a nossa vida, tudo que a gente reforçou de negativo, tá tudo gravado na gente. Tudo que a gente recebeu de negativo no útero, tudo da nossa ancestralidade, vidas passadas e do nosso feminino e do nosso masculino, do sagrado feminino e do sagrado masculino, que todo mundo tem energia masculina e feminina e ambas são extremamente machucadas, né, feridas. Então o que que acontece? As informações negativas que tá causando a doença, o problema, elas estão aí, em alguns desses lugares. Em algum desses lugares. E essas informações negativas, além delas manifestarem doença ou problema, elas ainda fazem uma coisa pior, que é limitar o nosso crescimento, o nosso avanço. Muitas vezes
essas vibrações que a gente tem, às vezes de luta, de sacrifício, de dor, de não merecimento, né? Às vezes a gente teve uma criação desrespeitosa e a gente sempre vai reproduzir o que a gente viveu, por exemplo, na criação, né? Quando a gente era criança. Então, para quem é filho de pais ou mães narcisistas, é muito mais difícil essas pessoas atingirem o sucesso, a saúde plena, liberdade financeira, porque elas são colocadas no lugar muito pequeno e por mais que racionalmente elas sejam contra, a gente sempre vai reproduzir o padrão de se colocar num lugar pequeno, né? Até porque inconscientemente a gente sempre vai tender a honrar os nossos pais e os irmãos mais velhos. Então, se um pai, uma mãe, um irmão mais velho tem um comportamento, nos diminui, nos critica muito, por mais que a gente fique revoltado com isso e tal, inconscientemente, essas vibrações elas estão dentro da gente e inconscientemente a gente sempre vai. É como se se a gente saísse desse lugar pequeno, a gente estivesse desrespeitando, desonrando essas pessoas que vieram antes da gente na família. Então, muitas vezes a gente se mantém num lugar pequeno, mesmo não querendo, não aguentando mais, querendo mudar de vida, não querendo ter doença, por causa disso. Exatamente por causa disso, porque a gente se mantém. E mesmo que a gente entenda isso racionalmente, eu vou fazer lá, sei lá, eu descobri que é isso. Entender racionalmente talvez não mude nada. Talvez, na verdade, eu comece a lutar no físico para sair de uma situação, agora que eu entendi que eu tô me auto-sabotando, que eu fui diminuída a vida inteira, então, enfim, uma série de coisas. Eu só entender isso, eu vou começar a lutar contra isso, só que isso são vibrações que estão nesse esquema aí que eu mostrei para vocês, espalhadas aí por tudo, já com muita força. Porque elas estão há muito tempo, as minhas conexões neurais relacionadas a esses sentimentos, elas já são muito fortalecidas, isso está em todo o meu corpo. Se eu recebi uma informação negativa quando eu estava no útero, essa informação ela está presente em cada célula do meu ser. Então, às vezes, só saber racionalmente o que está impedindo o sucesso, a abundância, a saúde plena, faz com que eu entre numa luta diária, né? Que aí às vezes eu quero lutar contra uma condição, contra um sentimento, mas aquele negócio ele dita, tudo isso que tá dentro da gente dita a nossa vida, dita os nossos resultados. E a gente é ensinado só a tentar resolver isso na força, no esforço, eu tenho que me esforçar mais, né? Para ter mais dinheiro eu preciso trabalhar mais. E não é isso, e não é nada disso. Às vezes é uma vibração, é uma informação que eu recebi lá quando criança, no útero, da minha ancestralidade, que simplesmente que está determinando a não abundância. Não importa o que eu faça no mundo físico, eu posso trabalhar mais. O que vai acontecer? Se vier mais dinheiro e eu tenho frequência, por exemplo, de não merecimento ou de escassez, vai acontecer que eu vou perder esse dinheiro. E isso já deve ter acontecido com vocês há muito tempo, né? Há muito tempo não, muitas vezes. Agora vai sobrar um dinheiro, daí acontece alguma coisa, daí a gente pensa assim, ainda bem que tinha aquele dinheiro extra, que deu exatamente para esse gasto extra. Mas na verdade não é assim. O gasto extra só aconteceu porque tinha o dinheiro extra. Então, se eu uso a doença, o problema, se a partir da doença o problema eu entendo e falo, beleza, precisa de onda vibracional para acontecer isso comigo. Se aconteceu isso comigo, é porque eu tenho essas ondas vibracionais dentro de mim. E muito, a ponto de ter manifestado esse problema e essa doença, né? A ponto de ter tornado físico. Essa onda vibracional, ela recebeu tanta energia que colapsou, né? É o colapso da função de onda, como fala em física. É a onda que vira partícula, né? O elétron que estava existindo como onda e ele passa a existir como partícula, como uma coisa sólida. Se eu sei disso, eu vou falar assim, beleza. Então eu vou curar, eu vou resolver, eu vou transmutar essas vibrações que estão causando essa doença. E o que acontece? A partir desse
olhar, a doença e o problema, eles passam a ser super positivos, porque a maioria desse todo negativo que está dentro da gente, a gente não tem acesso, a gente não sabe. E muitas vezes a gente é o contrário da informação que a gente tem. Então, pela lógica, pelo racional, eu nunca vou dizer, eu tenho que limpar isso em mim. Porque às vezes eu sou o contrário disso. Mas isso não significa que eu não tenha essa informação. Então, é a partir da minha realidade física que eu sei como é que eu tô vibracionalmente. Se tem problema, se tem luta, se tem sacrifício, se tem doença, se tem falta de dinheiro, tem coisa negativa vibrando dentro de você. E aí, o que acontece? Essa situação, ela na verdade é um presente. E se a gente começa a trabalhar no vibracional, a limpar essas vibrações, a situação física começa a desaparecer, né? Desaparecer. E é exatamente isso que acontece. Todas as coisas que me acontecem, eu só trabalho a nível vibracional. Eu só trabalho a nível vibracional, que é um trabalho, não é nada, né? Fazer nada não vai resolver mesmo, e aí o negócio vai piorar, porque a vibração continua ali, o problema vai estar aumentando realmente. Mas, fazendo o trabalho vibracional que tem que ser feito, eu só assisto de camarote as coisas se resolvendo, né? É a maneira mais eficiente, é a maneira eficiente e duradoura. Não é uma coisa que eu vou resolver hoje e amanhã de novo eu vou ter que resolver de novo, vai acontecer de novo, né? Ao contrário, se eu tenho vibração que causa uma doença e eu vou lá através de um remédio, através de uma cirurgia, eu tiro aquela doença e não resolvo a vibração, é só questão de tempo para eu manifestar uma outra situação que pode ser igual ou parecida, mas que vai me trazer os mesmos sentimentos, né? Se a doença que eu tive me trazia dor, preocupação, é, diminuição, né, da vida, se eu não posso mais fazer tudo que eu fazia, enfim, se me traz peso, se me traz aprisionamento, se eu simplesmente tiro essa doença, dou um jeito de acabar com aquele sintoma, essas vibrações, elas vão continuar em mim e daqui a pouco eu vou manifestar uma outra situação. Pode ser uma outra doença ou uma situação que vai me trazer tudo isso. E assim a gente vai. E assim, e cada vez mais a gente vai fortalecendo, resolvendo só no físico, cada vez mais eu reforço tudo que tem de negativo em mim. Cada vez mais eu reforço minhas conexões neurais, eu reforço tudo. Por isso que piora. A gente vai piorando. E é fato. E é claro que quando eu tiver mais velha eu vou ter um monte de doença. É claro. Não tem como não. Não tem como não. Agora, ao contrário, se a gente começar a usar tudo de negativo como pista do que a gente tem dentro da gente que não tá legal e começar a fazer esse trabalho vibracional, eu vou cada vez ficando melhor, mesmo envelhecendo, porque eu vou tirando a vibração negativa. A doença, ela é o colapso da função de ondas de sentimentos negativos, de experiências negativas, de traumas, de várias coisas. É exatamente isso. E eu só vou resolver de fato a doença se eu curar essas frequências que estão causando e sustentando a doença. Tá? Então, é simples, não é um bicho de sete cabeças, mas é um outro olhar, né? É uma maneira completamente oposta de ver as situações negativas e uma maneira inteligente de usar a nosso favor tudo de negativo que nos acontece. E aí acabou o negativo. Porque se eu uso tudo de negativo que me acontece para curar, para entender que vibração que está dentro de mim que está causando isso, esse negativo ele vai me colocar no degrau acima. Cada vez que eu curo um monte de coisa em mim, desbloqueia várias coisas na minha vida que eu nem sabia que tinha relação com isso, coisas que eu estava há anos querendo ter o resultado e que simplesmente com algumas limpezas vibracionais eu tenho resultado assim. Porque a vida não é para ser de luta, de sacrifício, mas a gente
o nosso sistema, o nosso mundo, ele prega isso, né? E a gente até acha muito honroso, né? Quem tem uma vida de luta e de sacrifício. Mas essa vida de luta e sacrifício leva à morte. A morte dolorida, a morte em vida, né? Então é isso, minha gente. Mas assim, é só para dar um, uma esperança de que tem como a gente pegar as rédeas de tudo isso de ruim que nos acontece e transformar tudo a nosso favor. E isso tudo que eu tô falando é físico, é totalmente físico. Não tem nada a ver com acreditar que é possível, com. Claro que a mente, o que a gente acredita acaba virando realidade. Mas a pessoa que não acredita, se ela fizer esse trabalho, ela vai ter os resultados igual, porque é físico, 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 físico. Beleza? Um beijo, se esse vídeo te ajudou, dá uma curtida aí. Se quiser compartilhar com alguém que você sabe que está passando por um perrengue, que está passando por doença, para a pessoa entender que tem solução, que tem um caminho sim que leva à solução, compartilha. Um beijo.